ótimo. Aqui o microfone, é o microfone. É pra colocar o carro da casa pra você gravar. Mas então aqui não tá saindo. Não, tá saindo. Tá? Ah, tá saindo, tá? Pode falar mais uma vez. Oi. Você já coloca mais perto. Ô, Ana, vai na peça pra gente. Ô, Lili, você não queria fazer mensagem? Ah, Ana vai pra mão, né? Quer fazer mensagem? Não precisa não. É, esse aí. Pode? Pode. Eu olhei pra ele, olha, veja já viu menor. Ninguém na terra deve ficar cultivando tristeza e achando espinhos com lágrimas que não adiantam. Se conquistasse um pedaço de céu azul, escreveria nele um poema em que se gravassem todas as minhas saudades e esperanças, tentando patentear, quando devo, a sua presença constante em meu espírito. Vamos agradecer mais um dia de trabalho, um dia sereno, gostoso, podemos respirar, sentir o aroma da natureza. Que nosso amado Mestre Jesus nos ampare, nos auxilie. Agradecemos pela graça de mais esse dia, mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, confraternizando com nossos irmãos. Agradecemos, ó Pai, e oramos a oração que Jesus tão docemente nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm pedido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Bora trabalhar, né? Tem algum recado aí? Tem algum recado para Natal? Alguma coisinha? Não, não tem não. Já O bazar, né? O bazar vai ser dia 9, que eu coloquei dia 8 e eu enganei. 8 vai dar no domingo, é dia 9. Do Vai dar um sábado. bazar, Do vamos sábado. Ah, sábado. Não, na segunda-feira. Segunda-feira. Segunda-feira, lá na porta do Segunda-feira, Dr. Lunde. Na porta do Dr. Lunde. O dia Praça do inteiro, Dr. né? Lunde. É o dia inteiro. Aí a gente vai fazer igual ano passado. Ano passado a gente foi pra fazer um dia em Dona Solange. Como foi bom, a gente fez o outro. A gente não conhece o ponto lá, não sabe como é que é, né? Se for bom, a gente faz o outro. Senão, a gente só fica no dia 8. Claro. E o Natal no dia 14. Já tem a faixa do ano passado, doce. você pode esticar lá. Tem, mas ela tá pequenininha. Eu vou ver se eu faço pra fazer outro. Dia 9. 8 vai dar no domingo. Eu falei dia 8. É 9. Segunda escola Segunda do 9. Lunde. Tem escola do Nó, domingo. ponto bom, hein? E o Natal vai ser dia 14. O sábado posterior. 9 horas da Então, quem for manhã. trabalhar e de camisa mão de luz. É, com a blusa de mão de luz. Pode ser. Então não tô não. Mas Natal é dia 25. O Natal nosso é dia 14. Ah, porque Natal dia 14, para você ter o calendário. É dia 14. Já tá tudo preparado. Porque dia 25 é um monte de gente viajar. Não, Você tem medo de viajar. Vou tirar, pra gente se ouvir. Por que você vai usar assim? Ai, claro. Agora, ô Palmira, aí eu sei, a minha menina, anota o lugar dela, direitinho.
Hoje tá melhorzinho, tá bom? Tá melhor. Muito inchada, agora se inchou. Era o remédio? Fui lá no hospital. Ele tirou o remédio? Tirou. Ah, então era isso. Eu falei com ele que é o médico de família. Bom dia, tá bom? Passou esse remédio pra mim. E quando esse médico ia matar a senhora, sabe como você tomou esse remédio? Esse cantinho é meu. Você tem seu nome aqui? Bom dia, Você daqui, cara? Aí ele me deu uma injeção, Aqui não. aí que soltou. Tem seu nome aqui não. Tirou aquela mas eu tava Você tá me xingando? E quem pediu não tá no meio do caminho. Ah, não chegou ainda não? É a menina Você tá no meio do caminho. já foi, eu não sei se cheguei lá, eu vou guardar no carro, nem sentei lá. não tem. Falei, Lúcia, Ah, não. me leva o médico Pra agora. praia não pra outro. Eu moro lá Vou chamar o Uber aqui. Ah, quem vai? Aí meu neto, que é o filho mais novo, falou, eu vou. moro aqui a senhorinha. A nossa cama de... Ah, é que é de Belo Horizonte? Aí nós ficamos Não é que é que senta aqui? 1 hora, até 4 horas da tarde. Nós chegamos, em casa, quando Eu sei que é a menina que pediu você. Essa é a que pediu o curso. tinha muita gente. Aí o curso não tem muda, bastante coisa. Ela pra guardar. Coração, Girou pra ela. Ela chegou lá amarga. Aí você foi em casa pensando, depois você... depois eu fui pra lá. Aí o médico lá da rua e falou que se aparecer por Você foi lá, você não pediu. Aí eu falei, eu vou mandar fazer outra vez. Vai ter que eu vou saber o que você quer. O outro, Não é? Pra adivinhar? esse deixado. Só tem que dar entrada lá no hospital, para esse hospital de cidade. Aí eu fui lá, dei entrada. Eles me contaram, minha filha. Tá quase morto, mas não tem semana nem conhecida da vida. Minha avó, meu Deus, que eu A gente não pode perder a esperança. é verdade. Olha, minha senhora falou, eu vou, eu vou. Eu também. Estou aqui com sono amanhã, mas eu vou. É isso. Bom dia, gente. Bom dia. Então vamos recomeçar Não foi nada, todo cara. nosso trabalho. Vamos recomeçar, né, o nosso trabalho. Tem alguém querendo fazer a prece? Então vamos pedir a Deus de novo a sua bênção, né? Porque sem a bênção de Deus, né, a gente não consegue fazer tudo de maneira bem feita e consciente de que estamos fazendo aquilo que devemos fazer. Então Ele sempre nos ouve, Ele está por toda parte, Ele está dentro de nós, apesar de que a gente acha, no princípio eu achava estranho, sabe? Falar que Deus está dentro de mim. Eu acho que não está, mas está, sabe? Com o tempo a gente vai aprendendo que Ele nos direciona do fundo do nosso coração. Então é assim que nós vamos nos aprimorando lentamente. Então vamos elevar, vamos olhar para dentro de nós e vamos nos colocar diante desse Criador maravilhoso que criou o céu, criou as águas, a terra, que nos alimenta, criou os animais, nossos irmãozinhos, que nos ajudam a viver, e criou cada um dos nossos irmãos, que todos também nos ajudam a viver melhor. Precisamos imensamente da presença de cada irmão e de tudo que Deus colocou à nossa volta, porque a sabedoria dele é perfeita. E pela sua sabedoria, nós necessitamos de tudo que está ao nosso entorno. E precisamos aprender a lidar com cada uma dessas coisas. Assim sendo, Senhor, Deus de amor e bondade, nós nos colocamos diante do vosso amor, da vossa infinita piedade, e desejamos ardentemente nos tornarmos melhores, mais fortes, mais iluminados, para que possamos viver em harmonia com tudo que colocastes à nossa volta, para que consigamos cada vez melhor sermos mais felizes, porque nos reconhecemos filhos do vosso amor. Que assim seja. Amém. Então, crianças minhas, eu lembro das crianças sempre quando eu começo qualquer trabalho, disposição, né? Nós estamos aqui para poder nos aprimorar, para iluminar nossas ideias, para mudar um pouquinho que sejam os nossos conceitos, a nossa disposição em relação às pessoas que nos
nossa volta e em relação àquilo que nos acontece no dia a dia. Nós queremos combater em nós, aprender a combater em nós a tristeza, a depressão, a maldade. Tem muita gente ainda inclinada ao mal. Nós somos, até certo ponto, inclinados ao mal. Quando nos acontece alguma coisa, a gente tem vontade, sim, mentalmente, de matar alguém, né, gente? Ainda acontece isso conosco. Mas a gente vai percebendo com o tempo que quando a gente pensa em matar alguém na nossa cabeça, a gente está se prejudicando. Nós estamos prejudicando a nossa saúde. A nossa disposição passa a ser aquela disposição voltada para o mal. Então, quando a gente pensa assim, eu gostaria de enforcar fulano, tem uma porção de irmãozinho que também queria enforcar alguém, que encosta na gente, né? Então aquela influência toda acaba nos prejudicando na nossa saúde e na nossa disposição para fazer um trabalho no bem a cada momento que a gente vive. Cada dia é um presente novo, é um presente através do qual nós podemos desdobrar na nossa vida uma felicidade relativa. Aqui nesse mundo a gente ainda não pode viver plenamente feliz. Porque muitas vezes o que nós queremos não é bom para nós, nem é bom para aqueles que estão à nossa volta, e muitas vezes prejudica uma pessoa que a gente nem conhece. Mas muitas das nossas ações, quando nós não cuidamos devidamente do meio ambiente, por exemplo, nós estamos prejudicando muitas pessoas. Quando nós não valorizamos a água, a energia, os bens que nós recebemos, quando nós produzimos lixo demais, não sabemos assim como lidar com lixo, tudo isso vai prejudicar pessoas que estão distantes de nós. Os meios de produção, é tudo assim muito complicado, mas se nós procurarmos gastar o mínimo e trabalhar com tudo aquilo que vem nas nossas mãos, pensando sempre em produzir bem-estar para todo mundo, nunca mal-estar. Nós estamos com certeza trabalhando em nosso próprio benefício. Quando a gente entende isso, o que me atinge, atinge os outros. E se os outros são felizes, de certa forma, essa felicidade ela está no ambiente e ela recai sobre mim também como uma chuva de bênçãos. Nós não vemos, tem muita coisa que a gente não vê com os nossos olhos. Nós não conseguimos pegar, nós não conseguimos ouvir, mas são coisas que existem. Por exemplo, aqui nós estamos respirando, né? O ar é um benefício imenso. Nós não podemos ficar sem o ar. No entanto, a gente não vê o ar, a gente não escuta, a não ser uma rajada de vento, né? Quando passa assim, o vento cantando no telhado, quer dizer, o vento agita as folhas e faz aquela musiquinha gostosa, né? Nós amamos ouvir, mas nós não vemos o ar, no entanto, ele existe e nós precisamos dele, né, de maneira inequívoca. Não há como ficar sem respirar, precisamos respirar e bem. Então, hoje, voltando ao trabalho que eu já comecei há algum tempo com vocês, sobre as parábolas de Jesus, são histórias que Jesus contava para passar as ideias dele, as ideias sobre o mundo espiritual, que é a nossa vida verdadeira, que é a nossa natureza verdadeira. Nós estamos como que crianças que têm que aprender as coisas mais simples. É um despertamento. Esse aprender é como um despertar. Porque os Espíritos nos dizem que as leis de Deus, elas estão na nossa consciência. Estão. Mas nós temos que abrir o entendimento. É como semente que vai desabrochando, vai germinando, para que esteja consciente e que nós possamos agir e interagir com os nossos irmãos de forma assim, pensada e satisfatória, com prazer. Fazer o bem, interagir bem com prazer. Então Jesus começou esse ensinamento grandioso, dando continuidade, né? Esse ensinamento ele já vem de muito tempo atrás. Vocês sabem que nós reencarnamos muitas vezes, temos muitas vidas. Em cada situação nós assumimos um corpo, uma família, que geralmente pode ser até a nossa família espiritual mesmo. Mas a gente vem numa situação nova. E quando a gente renasce, a gente começa tudo de novo, a reaprender. Da mesma forma que a criança tem que aprender a lavar as mãozinhas, usar o sanitário, comer devidamente, né? Andar pela rua, que a gente anda junto com a criança, nós estamos ensinando a criança. Assim
nós espiritualmente renascemos para começar de novo a nossa aprendizagem. Então nós voltamos a ouvir falar de Deus, voltamos a ouvir falar das coisas que nos são favoráveis espiritualmente, sob certas formas que às vezes não dá para identificar, mas são sementes que caem dentro de nós e que vão germinando lentamente à medida que o tempo vai passando e vai abrindo novas oportunidades para nós pensarmos sobre aquilo que já está dentro do nosso coração. Nós não podemos prejudicar os nossos irmãos. Quem faz isso ainda não percebeu a extensão do mal. Quer dizer, eu sei que eu não posso pegar uma faca e cortar o meu pulso, eu não posso cortar o pulso do meu irmão, da minha irmã. Mas o mal que se estende, se expôs bem, a gente não conhece. Por isso nós estamos aqui aprendendo. E por isso que muitas vezes nós sofremos. Porque a dor que muda a nossa cabecinha, bem aqui no íntimo, a gente muda é com sofrimento. Infelizmente. Agora, se nós nos dispusermos com boa vontade, pela nossa inteligência, a praticar o bem, a preservar o bem na nossa vida e na vida das outras pessoas, certamente nós estamos afastando a contribuição da mestra dor. A dor não precisa nos visitar. Nós já sabemos muitas das lições que ela tem para ensinar. Então vamos procurar aprender sem a ajuda da dor. É melhor. Alguma coisa a gente aprende dentro do nosso alcance, do momento, e nós então nos adiantamos nessa renovação interior que é necessária, que nós temos que fazer. Então está aqui o universo maravilhoso das parábolas de Jesus. Parábola é uma história, repetindo, né, para quem não se recorda, é uma história que retrata uma situação da vida comum da gente, para que a gente possa perceber o que a gente deve fazer nessa ou naquela situação. Então Jesus é o nosso grande mestre. Ele nos trouxe as parábolas que nós estamos estudando. Hoje, nós vamos estudar uma pequenininha, porque eu queria tocar no outro assunto com você depois desse aqui. É a parábola do fermento. Então nós sabemos o que é o fermento, né? Nós sabemos que o fermento é usado no pão, no bolo, mas o pão é o alimento principal. Então, a parábola diz o seguinte, está em Mateus 13:33. Outra parábola lhes disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Então parece assim que é só isso. Então o que ele quer dizer? A gente sabe disso. Mas o que ele está querendo dizer? Que nessas entrelinhas nós podemos tirar significados que são importantes. Jesus era o mestre dos mestres. Então ele não dizia nada que não nos ensinasse grandes coisas. Então por isso que nós estamos assim, nos detendo em cada palavra para poder retirar desse ensinamento o máximo de esclarecimento através do qual nós possamos modificar a nossa cabecinha, os nossos sentimentos e as nossas atitudes, que são as nossas atitudes que geram os males que a gente vai encontrar lá na frente. André Luiz nos recomenda, não encomendeis dificuldades à loja do futuro. Ou seja, aquilo que nós fizemos agora na vida presente pode representar dificuldades lá na outra vida, no futuro espiritual. Porque quem morre é só o corpinho que a gente tem. Nós, espíritos, somos imortais. Nós vamos continuar sempre vivendo, evoluindo, aprendendo. Nós vamos continuar sempre desfrutando a vida. E nós gostamos da vida, não é verdade, gente? Nós não gostamos do sofrimento, né? Mas nós queremos a vida sim, queremos todos à nossa volta com saúde, conversando, brincando amorosamente, sem desrespeitar o outro por nada. Nós não temos que nos deter em coisas que não são importantes, como a aparência, como uma casa que a pessoa mora, é uma casa muito bonita, é uma casa muito simples. Isso não importa. O importa é viver bem dentro daquela casa. Seja uma casa rica, luxuosa, ou seja uma casa simplesinha. Né? Existem tantas músicas que falam dos ranchinhos, né? Aqueles ranchinhos bonitinhos. E Minas tem demais, as casinhas mineiras são lindas. Sempre assim, paredes brancas, janelas azuis, né? É o modelo da casa mineira, linda demais.
Então, aqui Jesus nos deixou muitos ensinamentos. O reino dos céus. Às vezes aparece a palavra o reino de Deus. Então, os Espíritos nos alertam que tem uma diferença. O reino dos céus não é um lugar aqui ou ali, ou lá distante, não. O reino de Deus, o reino dos céus é dentro de nós, é na nossa consciência. É aquilo, a maneira como nós nos posicionamos diante dos fatos que nós vivenciamos. Nós podemos viver muito felizes em qualquer situação. Se é uma coisa negativa, é só não dar muita importância, né? Nós deixamos aquilo de lado, tanto quanto possível. Agora, se é uma coisa boa, vamos desfrutar a alegria. Deus nos fez para nós sermos felizes. Deus nos ama. Qual é o pai, qual é a mãe que agora aqui na terra quer ver o seu filho triste? Quer ver o filho prejudicado? Mãe nenhuma, nenhum pai quer isso, não. Todos nós queremos a felicidade para todos que estão à nossa volta, da nossa família. Principalmente filhos. Então, se assim somos nós, que somos imperfeitos, e Deus então? Parece um telefone antigo, né? A campainha. Então, gente, Deus deseja a nossa felicidade. E nós também, por sermos filhos de Deus, no íntimo nós queremos a felicidade. Queremos viver bem. E queremos viver com pessoas felizes também. Quem é que quer ver uma pessoa junto da gente doente, triste? A gente não gosta disso. A gente quer ver a pessoa bem, feliz, satisfeita. As conversas são muito mais agradáveis quando nós estamos bem. Então, a felicidade é um chamamento que cada um de nós tem dentro de si. E nós precisamos atender a esse chamamento, procurar a felicidade, por toda forma que nos seja possível, sempre facilitando a vida dos outros, ajudando os outros. Então, o reino dos céus é a nossa intimidade, é a maneira como nós encaramos a vida. Então, onde nós estivermos, nós poderemos estar no céu, encarnados ou desencarnados. Reino de Deus já é um reino que é perfeito. Esse reino é diferente. Nós estamos buscando atingir esse reino. E vamos atingir. À medida que nós estabelecemos o reino dos céus dentro de nós, nós vamos gradativamente atingir o reino de Deus, que é um reino perfeito. Que tudo é maravilhoso. Então a gente chega lá. Nós estamos destinados a isso pela vontade de Deus, pelo plano de Deus. Então o reino dos céus é semelhante. Quer dizer, o que é semelhante? É parecido, não é igualzinho, mas é parecido. Então Jesus nos ajuda a entender o que é o reino dos céus, dizendo que ele é parecido, né? Não é a mesma coisa, mas é parecido ao fermento. Então aqui o que é o fermento? Elemento químico que a gente coloca numa massa, numa farinha, como está dizendo aqui, ó, 3 medidas de farinha. A gente coloca também água, né? Coloca um pouquinho de açúcar, né? E, gente, um pouco de sal para fazer o pão, né? O pessoal que é bom de cozinha, né? Por aí. E aquilo a gente mistura, como a mulher aqui está misturando. As pessoas que têm prática, elas sabem até na maneira de pegar quando é que chega no ponto. Quando dá liga, uma coisa assim, um papo desse. Aí você fica descansar, né? Isso é muito importante, Catarina, porque depois a gente tem que deixar que isso tudo esteja levedado. Levedado, assim, forma uma massa, a farinha com a água, um pouquinho de açúcar, isso forma uma massa homogênea. Então aquela massa, ela foi transformada. Já não é mais a farinha, o sal, açúcar. Agora já é um novo substrato. É uma massa amalgamada pelo fermento e ela incha, né? Nós sabemos que ela cresce. Ela cresce. Quando ela cresce, olha só, crescer é o que nós temos que fazer. Quando ela cresce, ela está pronta para ir para o forno. Aí ela vai se transformar num alimento. E o que é o alimento, gente? É tudo de bom para nós. Nós crescemos e nos mantemos vivos e felizes através do alimento. Então, nós vamos nos transformar no alimento, quer dizer, uma pessoa que pratica tanto bem, que ajuda tantas pessoas, que ela é necessária, né? Que todo mundo procura. Nós precisamos nos transformar nessa massa que vai ao forno, e o forno, será que é bom? Quente. Será que é bom, gente? Não é tão bom assim, mas são as provações, são as dificuldades. É assim que nós nos transformamos em elementos iluminados,
que trabalham pelo bem, mas trabalham sem sacrifício, trabalham com prazer. Nós não temos que fazer força para poder doar alguma coisa, tirar uma roupa que está no guarda-roupa há muito tempo e passar para alguém. A gente faz por satisfação. Nossa, eu vou até lavar, e será que vai seguir para fulano, vai seguir para ciclano? Quem é que vai aproveitar? Então a gente vai fazer isso de forma prazerosa. E isso é a aprendizagem que nós passamos por ela ao longo do tempo. Ninguém se torna uma pessoa melhor de uma semana para outra. Às vezes até acontece um certo despertamento, mas já foi macerado durante muito tempo. Nós nos transformamos todos, cada vez, em pessoas melhores. Todos nós estamos vivendo, estamos melhorando. Mesmo quem não vai na igreja, quem não tem religião. E muitas vezes tem gente que vai na igreja, vai na religião e fica dormindo de toque. Não melhora, não. Então nós temos sempre que nos esforçar para pegar esses ensinamentos e trazer para a nossa vida. Para ver, está de acordo? O que eu posso melhorar? Está tudo bem assim comigo? O que eu fiz com os outros, está tudo certo? Ninguém tem queixa contra mim? Então isso é um ponto crucial que nós temos que ter na nossa mente. Porque muitas vezes o que é bom para mim não é bom para o outro. Nós temos que estar atentos para perceber também o que incomoda o outro, o que não é bom para outra pessoa. Para mim não me incomoda, mas às vezes incomoda a outra pessoa. Tudo é uma aprendizagem que nunca termina. Ou seja, a gente tem que sempre se colocar diante de Deus com humildade, porque nós estamos sempre necessitando de aprender, de mudar as nossas atitudes. E vamos nos perguntar intimamente, a cada situação complicada que a gente vive, como é que Jesus faria? Será que isso que eu estou querendo fazer, Jesus aprovaria? Nós temos que nos perguntar, porque é um direcionamento. A gente vai conseguir? Nem sempre, mas pelo menos a gente está procurando uma mudança, procurando se situar sob a luz dos ensinamentos de Jesus. Tudo de bom para nós quando nós fazemos isso. Mesmo quando a gente não consegue, assim, durante um atrito dentro de casa, né? Um grita com a gente, outro xinga dali, vem aquelas palavras na boca da gente para poder rebater, né? Muitas vezes a gente não consegue segurar as palavras e solta. Depois, para refazer, para limpar a sujeira, não é fácil. Nós sabemos disso. Então, até por inteligência, a gente tem que procurar ser bom. Eu vi naquele livro, A Sese Mística, me parece, de Pietro Baldi, que Jesus nos diz isso. Antes de ser a bondade, antes de ser uma virtude, é questão de inteligência. Porque quando a gente age de forma inteligente, a gente não prejudica os outros, senão o outro vem em cima da gente. Às vezes a pessoa acha que ela pode maltratar e que não vai ser atingida, mas ela não sabe quais as circunstâncias que vão surgir dali para frente. De repente as circunstâncias favorecem aquele que foi prejudicado para vir em cima da gente com tudo. Então a gente tem que ficar, olha, perceber pela inteligência e se inclinar para o bem através do que Jesus predispõe para nós. Vamos nos mostrar mais humildes, mais tolerantes, mais conscientes de que o bem é necessário, porque ele é a nossa natureza, natureza de filhos de Deus. Então, seguindo aqui, gente, o fermento é a palavra de Deus, são os ensinamentos de Jesus que os Espíritos nos trazem, ó, livros, inúmeros livros, para nos ajudar a entender melhor como que é a nossa vida aqui, como que é a vida espiritual. Porque nós estamos aqui num certo tempo, não é verdade? Nós vamos voltar para o mundo espiritual. Como é que é a vida lá? Né? Então nós temos que procurar nos informar. Os Espíritos vêm nos comunicar como é que as coisas são, como que eles estão lá, porque fizeram isso ou aquilo. Tem Espírito que está muito bem, porque ele cumpriu os seus deveres, ele respeitava, ele saía perdendo. Sair perdendo é bom, do lado de lá. Aqui que não é. Mas quando a gente segue os ensinamentos, está em paz, lá a vida vai ser melhor. E quando nós voltarmos, também vai ser melhor. Porque nós estamos prontos a aprender novas lições. As lições mais simples a gente já aprendeu. Eu não vou jogar lixo no quintal do vizinho. Já aprendi que não pode. Então essa lição eu já estou sabendo. Então eu vou morar num lugar onde as pessoas vão me respeitar também. Ninguém vai jogar lixo no meu vizinho, no meu quintal, porque eu já aprendi que eu não posso fazer isso. Então a gente sofre na medida da necessidade.
se nós teimamos em não fazer isso, não fazer aquilo, porque é desaforo, porque é meu direito, lá na frente a gente às vezes vai ter que aprender que os nossos direitos, sob a visão do mundo, muitas vezes não são direitos, são deveres. É o inverso. Do lado de lá, quase sempre, o que nós consideramos aqui como certo, do lado de lá, não é tão certo assim não. Teria que ser um pouquinho diferente. Então, voltando para cá, nessa parábola, Jesus nos diz isso. O fermento são os ensinamentos espiritualistas. Pode ser em qualquer outra igreja. Aquilo que a gente aprende, que nos toca o coração, nós temos que procurar agir de acordo. Que nos toca o sentimento de bondade. Não o sentimento de rebeldia, né? De orgulho. Eu sou melhor. Como é que fulano faz isso comigo, né? Eu sou... Não, ninguém é superior. A superioridade nesse mundo é por enquanto. A pessoa que está numa posição social importante, só por enquanto, só nessa vida. Às vezes nem nessa vida ele continua. Às vezes ele perde aquela postura de comando, de elevação social, às vezes nessa vida mesmo. Mas na outra, se ele usou aquela postura com arrogância, aí na outra vida ele não vai poder voltar naquela situação não. Vai voltar numa situação, né, em que ele vai sofrer muitas humilhações. Porque ele está precisando aprender a deixar de ser orgulhoso, a deixar de ser egoísta, segurar as coisas. É só para mim, eu não tenho obrigação de ajudar ninguém. Tem, sim. Segundo as leis de Deus, tem obrigação, sim. Então, nós temos muito que raciocinar e aprender com o que nos trazem os ensinamentos de Jesus e dos espíritos superiores. Há muitos espíritos. Há espíritos que vêm porque a natureza deles ainda não está iluminada. Então, eles se aproximam para nos estimular ao mal. Então nós temos que estar atentos, nada de fazer o mal para os outros. Isso está fora mesmo de cogitação. Os espíritos bons sempre nos estimulam na prática do bem, sempre. Então essa parábola nós podemos considerar que semelhante não é ser igualzinho, não é ser perfeito. Fermentos são os ensinamentos que nós temos que estar sempre voltando aos mesmos ensinamentos até que a gente consiga aprender, acolher no nosso íntimo e segurar aquilo conosco. De tal forma que quando surgir uma situação em que aquele ensinamento se ajusta, nós conseguimos então nos sair muito bem. Sair daquela situação e pôr a cabecinha no travesseiro, tranquilo, né? Nossa, hoje foi difícil, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas eu consegui tirar de letra, não fiz mal para ninguém. Engoli uns desaforos, né? A gente faz bem, mas eu estou bem, não fiz mal nenhum para ninguém. Quando a pessoa nos humilha, gente, e a gente já passa tanto por isso, depois quando a gente encontra com ela, vocês já notaram que ela abaixa a cabeça? Ou não notaram ainda? Se não notaram, presta atenção. Tem pessoas que fazem o mal para a gente, principalmente no local de trabalho, acontece muito. Quando a gente defronta com a pessoa abaixa os olhos. Isso é superioridade moral diante da inferioridade moral. É o respeito que as pessoas tinham por Jesus. Tinha muita gente que não gostava de Jesus, queria que ele fosse crucificado como foi, queria que ele morresse. Mas essas pessoas não encaravam Jesus, não conseguiam. Havia pessoas como o senador Públio Lentulus, que quando ele viu Jesus, ele procurou Jesus à noite, porque a filha dele era leprosa, e ele queria que a filha dele ficasse curada. Ele procurou Jesus à noite, quando ele defrontou com Jesus, ele se ajoelhou. Ele era um senador, um homem importantíssimo. No entanto, diante de Jesus, ao defrontar com a face de Jesus, ele se colocou de joelhos e não teve coragem de fazer o pedido que ele fez. Jesus é que viu na consciência dele, você quer a cura da sua filha, né? Seria melhor se essa cura não ocorresse, porque ela estava pagando erros do passado, através da enfermidade. Mas Jesus disse para ele, seja feito então o que você deseja. Jesus e o Pai dos céus e os Espíritos luminosos, eles nos amam tanto, que eles procuram fazer aquilo que nós queremos, desde que não seja aquilo redunde no mal maior no nosso futuro espiritual. Mas eles nos atendem. Por isso que nós devemos sempre orar quando nós estamos enfermos, quando nós temos algum problema grave em casa. Nós devemos orar sim e pedir ajuda. A ajuda vem. Eles nos ouvem o tempo todo, os espíritos bons, eles ficam à nossa volta. Eu me lembro quando eu estive doente, certa vez,
Logo depois que meu marido morreu, eu nunca tive nada, tinha saúde de ferro. Meu marido foi embora, eu tive tudo quanto é problema, vocês podem imaginar, de saúde. A tristeza faz a gente ficar doente e mata. A tristeza, eu me lembro que eu estava mal em casa, tive um sonho, dormi. E tive um sono pesadão, quando eu acordei eu estava fraquinha, mas estava bem. Aí fiquei sabendo por um dos livros da literatura espírita que há comissões de espíritos que trabalham em todas as ruas, em todas as cidades, onde tem pessoas. Essa comissão de espíritos estão atentos, ajudando as pessoas, direcionando através de outros encarnados, para que aquela pessoa que está em dificuldade, ela seja atendida. Eu fiquei, nossa, aliviada, quer dizer, a gente não se sente mais sozinha de jeito nenhum. Eles estão junto de nós, nos acompanhando, nos inspirando, nos auxiliando, auxiliando a outras pessoas para se aproximarem de nós. Então, tudo nós estamos guardados, nós estamos no colo de Deus. Então, vamos ficar tranquilos e não vamos ser como essas crianças pirracentas que no colo da mamãe está batendo no outro que está do lado. Não é assim que a gente deve viver. Nós temos que viver com o coração voltado para a luz e o esplendor da nossa natureza divina, a natureza de Deus. É a postura mais inteligente e coerente com tudo que nós vemos à nossa volta. Aqui nessa parábola, nós percebemos aqui, eu coloquei aqui as qualidades que eu acho que são mais fáceis da gente cultivar no princípio, olha, lá embaixo, subindo, como se fosse uma escada. Humildade. Nós temos que saber que nós precisamos de Deus e de todo mundo, como diz um provérbio comum, né? Nós precisamos de Deus e de todo mundo. Isso é humildade, nós precisamos das pessoas. Se precisamos, não podemos maltratar ninguém. Nós não podemos ser ríspidos, indiferentes, grosseiros, coisa que parece pouco, né? Temos que ficar atentos. Vamos tratar o outro como se fosse eu mesma. Eu gosto de ser cumprimentada, então vou cumprimentar todo mundo. Né? Eu gosto de ser, se eu vou passar na porta e vem o outro também, então deixa ele passar primeiro. Às vezes ele até não sei que passa, tudo bem, você vai lá, mas vamos promover a gentileza em todos os momentos da nossa vida, porque isso é uma coisa positiva, isso é uma fagulha de luz a iluminar o nosso dia a dia. Humildade, paciência, a gente tem que ter paciência com as pessoas, com a gente principalmente. Paciência, tolerância, quer dizer, o mal aconteceu, no meu conceito, deixa passar. Tudo passa mesmo, o que é bom e o que é ruim. Então vamos deixar para lá, deixar tudo passar. É tolerância. Persistência, vamos continuar na mesma postura. Um dia eu estou muito boa, muito paciente, muito amigável, no outro dia eu já estou, né, com o ovo atravessado. Nada disso. Vamos ser persistentes no bem, nas atitudes corretas, nas atitudes que são necessárias para nosso bem-estar íntimo, para nós gozarmos de paz, de serenidade. Pacificação. Se tem gente que está em atrito, vamos procurar ajudar. Essa ajuda, às vezes a gente não pode comentar nada. Às vezes, para poder facilitar o entendimento entre duas pessoas, nós temos que ficar em silêncio. Ou então, às vezes, a gente tem que colocar uma palavra que a gente mesmo vai saber pelo contexto qual a palavra que é. Uma palavra para ajudar. Ou então vamos procurar mesmo aproximar as pessoas, falar sobre coisas alegres, distantes daquele problema. Às vezes a pessoa está tensa uma com a outra por causa de alguma questão. Vamos passar fora daquela questão, vamos falar de coisas que são agradáveis para um lado e para o outro, para promover a pacificação. Os pacificadores herdarão a terra, segundo o que Jesus disse. O nosso mundo está em regeneração, né? E vai se transformar num mundo de paz. E essa paz é para os que são pacíficos, aqueles que cultivam o bom entendimento, o equilíbrio entre as pessoas. Caridade. A gente já ouviu falar muito da caridade, né? É fazer para o outro aquilo que a gente quer para a gente. A caridade moral é mais difícil e é mais valiosa também. Caridade moral é fácil. A material é fácil. A moral é mais difícil. Mas nós temos que porfiar, persistir na prática da caridade. Uma coisinha hoje, depois, mais para frente, a gente consegue fazer coisas assim, mais significativas. Se a gente olhar pelo que a gente era no passado, antes da gente começar a estudar os ensinamentos de Jesus, ou de qualquer outra igreja, que a gente aprenda sinceramente, a gente vê que a gente mudou para melhor. Então, é isso que nós temos que fazer, é o objetivo de toda encarnação. Nós temos que voltar para o mundo espiritual melhores do que nós estamos aqui agora. Amor
é tudo de bom, né? Não precisa nem a gente falar muito sobre isso. O amor é o alimento espiritual por excelência. Nós necessitamos imensamente do amor. Mas a gente aprende a amar nas pequenas coisas. Olha, nosso tempo já passou quase meia hora, mas já passou meia hora. Mas nós podemos falar um pouquinho mais sobre algo que está sempre acontecendo na nossa vida. Mais dia, menos dia, sempre vem uma pessoa, parte uma pessoa da nossa vida. Né? Nós sabemos que o corpo é que morre, o espírito não morre. Então, nós espíritas, falamos que uma pessoa desencarnou quando o corpo morreu. Quer dizer, como é que a gente sabe tudo sobre o que acontece com o espírito na hora da desencarnação? Através da mediunidade. Tem pessoas que são médiums, elas recebem as comunicações do mundo espiritual. Tem espíritos bons e espíritos assim que vêm até nós para contar do seu sofrimento lá na vida espiritual. Porque eles não sabiam como praticar o bem. Então chegaram lá no mundo espiritual e eles então descobriram que não deveriam ter feito isso e aquilo. Eles vêm nos contar para que nós possamos aprender. É como um aluno que sabe um pouco mais, que ensina para aquele que sabe menos. Nós estamos na condição do aluno que sabe menos. Os espíritos vêm nos ensinar, os espíritos luminosos e os espíritos também da nossa condição moral, que não estão muito elevados, mas que nos ajudam também. Isso aqui é uma reunião mediúnica. E o médium está psicografando. Através da mente está recebendo a comunicação do espírito desencarnado. Esses que estão com uma coloração clarinha são os espíritos. Está representando para nós os espíritos que estão à volta. E esses que estão na mesa são os encarnados, que estão participando da reunião mediúnica. É através dessas reuniões que vem todos esses livros, olha, escritos por inúmeros médiuns, para poder nos ajudar a aprender melhor. Ou seja, eu queria falar um pouquinho sobre a desencarnação. Porque se nós encarnamos, agora o que vai nos acontecer de mais importante é desencarnar. Então tem gente que pensa, puxa, vai falar de morte. É o normal, é o natural. Nós não podemos encarar a morte com medo. Não tem motivo para ter medo. Nós vamos voltar para casa. Nós vamos voltar para o mundo espiritual de onde nós viemos. Só que a gente não lembra mais. Porque a nossa evolução não nos permite, por enquanto, lembrar das vidas passadas. Mas nós tivemos muitas vidas. E nas vidas passadas, nem sempre nós agimos bem. Então, por isso que nós estamos agora passando por muitas dificuldades. Nós recebemos lições que nós necessitamos. Pobreza, riqueza. Riqueza é uma lição difícil. Geralmente a pessoa fracassa. Saúde, enfermidade, todo tipo de trabalho que nós somos impulsionados pelas circunstâncias para realizar, ele é necessário para a gente. Por exemplo, eu fui professora, 25 anos na sala de aula. Muito trabalho, muita canseira, né? Mas é o trabalho que eu precisava desenvolver e desenvolvi. Quer dizer, aqui nós temos um corpo, uma pessoa desencarnando. Então vocês podem observar que tem dois corpos. Um que está na cama e o outro que está assim para cima no espaço, né? Então, esse aqui é o corpo espiritual. Ele está ligado com o corpo carnal. Então, por isso que o desencarne, quando a pessoa está em coma, que ela está para desencarnar, nós temos que ajudar com os nossos pensamentos, com a oração. Porque cada pedacinho do corpo espiritual está ligado com o corpo de carne. E tem que desaltar, tem que soltar. É o que fazem os espíritos luminosos, amigos. Eles vêm até nós, junto de quem vai desencarnar, junto dos seus familiares, e procuram promover esse desencarne. Cada um de nós vai em determinada época. Todos nós temos que voltar. Então vai acontecer isso. Às vezes a pessoa fica enferma pouco tempo. Tem gente que fica enferma muito tempo. Então tudo depende da necessidade do espírito, da programação que esse espírito trouxe para se desenvolver. Olha aqui, o corpo espiritual, ele é preso não só por esses filamentos, porque o perispírito é uma matéria menos densa. O nosso corpo é uma matéria densa. O perispírito é uma matéria rarefeita, quase que não dá para enxergar, né? E o cordão prateado liga a nossa cabeça à cabeça do corpo. Quando nós dormimos, a gente sai do corpo e vai onde a gente quer. E esse cordão não se rompe. Ele só se rompe quando a gente vai desencarnar, que aí a gente vai voltar para casa mesmo.
Então os espíritos vêm nos ajudar a soltar esse cordão e nos libertar. É um processo. Quando a pessoa passa por esse processo, dizem os espíritos que não há dois processos iguais. De cada pessoa, de uma para outra, tem diferença, que depende da condição da pessoa, a condição espiritual dela, a cabecinha dela. O que ela cultivou no seu pensamento continuamente. Foi coisa boa, foi coisa ruim? Tudo isso vai ajudar ou vai dificultar. Mas tudo é aprender. Aqui está mostrando isso. Eu vou passar para vocês depois para vocês olharem. Aqui, a pessoa na cama, vocês podem observar que está aqui os encarnados, né, os parentes encarnados. Do lado de cá, esses que estão desenhados assim, branquinhos, são os amigos desencarnados, espíritos que estão ali para ajudar no processo. Muitas vezes vocês já ouviram falar que a pessoa, quando desencarna, ela melhora de repente. Né? Tá ruim, de repente ela fica boa. Então os familiares afastam. Quando eles afastam, aí que os espíritos bondosos conseguem desatar esse último laço, esse cordão prateado. E o espírito então fica livre e adormece. Eu não posso dizer que é bom para todo mundo, mas pode ser sempre melhor esse processo. Se nós cultivarmos a prece, a serenidade no coração, a paz, por estarmos convivendo bem com todo mundo, por não estarmos revoltados porque alguém bateu minha carteira e tirou R$10, que faça bom proveito. Nós não temos que pensar nisso, o que a gente perde de material. As coisas materiais são para nos dar conforto relativo. A gente não tem que se apegar a nada que é material. Então, quando a gente está em paz, certamente que esse processo vai ser mais simples, menos doloroso, vai ser até, de certa forma, tranquilo. A pessoa vai adormecer e vai ser acolhida em instituições, que no mundo espiritual existem cidades, existem escolas, hospitais. Nós vamos ser acolhidos lá e lá nós vamos receber como o tratamento até nós nos tornarmos mais fortes, até nós voltarmos a ter a nossa constituição espiritual, que nós já construímos através de muito tempo, de milhares de anos. Nós vamos ser aquilo que realmente nós estamos a partir da última encarnação. E continuamos lá aprendendo. Então, o que a gente vai fazer lá? Trabalhar. Para poder ganhar salário? Não, para a gente aprender melhor a todas as coisas. Lá nós continuamos aprendendo pela nossa vontade, desenvolvendo os nossos pendores, nos preparando para voltar e sermos mais úteis na sociedade humana. Sempre o objetivo é o bem, sempre. Aqui tem uma outra imagem que é bem clara. O corpo está despido para a gente compreender bem. O corpo está completo, perfeito. Quando nós desencarnamos, é o mesmo corpo espiritual. Aliás, esse nosso corpo de carne, ele é moldado em cima desse. Ele é como um molde para esse corpo que nós temos. Então, quando a gente desencarna, o corpo espiritual, ele se solta do corpo carnal, o corpo físico, que está aqui, olha. Ele se solta perfeito, como ele é. E nós vamos recuperando toda a nossa força, nossa capacidade, tudo vai ficando, nós recuperamos, estamos sempre melhores. Aqui é uma outra imagem que eu trabalhei muito com as crianças, para poder fazer as crianças entenderem. Aqui está o corpo no caixão, é claro que ninguém coloca uma pessoa só com um calção, né? Mas o corpo está assim, praticamente, a gente vê que está perfeito. Os braços, as pernas, o tronco. Então ele se libertou, olha. Ele soltou do corpo, foi desprendido. E aqui tem um espírito luminoso ajudando na libertação. É assim que acontece o processo, assim, em linhas gerais. Outro desenho também que mostra com clareza. O perispírito, que é o corpo espiritual, serve também de elo, de ligação do espírito com o corpo físico, quando se encontra encarnado. Então agora nós estamos com o nosso perispírito aqui dentro do corpo, irradiando em torno de nós. Se tivesse um médium prudente, ele ia ver a coloração de cada um, porque os nossos sentimentos, eles têm cor, o pensamento tem cor, tem cheiro, inclusive. Então, nosso pensamento, ele irradia em torno de nós, e nós temos uma coloração. Os espíritos, quando se libertam, eles se apresentam como eles são, de acordo com os seus sentimentos. Os sentimentos que a gente tem, eles dão aquela conformação ao nosso perispírito, ao corpo espiritual. Essa luz
azul aqui em torno, é a irradiação do perispírito em torno de nós. Então nós somos reconhecidos no mundo espiritual por esse perispírito, esse corpo espiritual. Nós somos reconhecidos como pessoas que estão nesse ou naquele nível espiritual. E assim nós somos tratados lá. Aqui também outra indicação do que seja o espírito, é uma chama. Ele não tem corpo, ele se agrega pela matéria. Ele agrega em torno de si a matéria. Então aqui já formou o corpo espiritual, pelo espírito. E aqui é o corpo de carne mesmo, como nós vemos aqui o nosso. Então a representação é o mesmo espírito, tá? É a representação que ele tem aqui no mundo dos encarnados. Nós estamos assim, mas nós temos um corpo espiritual. E nós somos uma chama divina. Nós somos criação de Deus. Então voltamos à imagem. Eu vou passar para vocês vão passando por outro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, então nós estamos aqui relembrando um pouco sobre isso, porque sempre é necessário nós repensarmos aquilo que já foi falado, que já foi aprendido, surgem novas dúvidas. Então esse é o processo da desencarnação. O pensamento, gente, está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, não no livro dos Espíritos, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, no tópico 3. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão de fluidos. O pensamento, todos nós pensamos, o pensamento malévolo, que é pensamento ruim, dirige uma corrente fluídica, cuja impressão é penosa. Quando a gente vê uma pessoa que nos encara, né? Ela lança para nós, ela não gosta da gente, aconteceu alguma coisa. Então a gente vê a pessoa, a gente sente, ela lança para a gente, o pensamento dela é malévolo, até certo ponto, né? Não, nós não somos terríveis assim, né? Nós somos mais chatinhos mesmo. Então lança uma corrente fluídica contra os outros, porque não gosta daquela pessoa, teve um atrito. Então essa corrente que vai de encontro, que é o pensamento dela, nos envolve e nos faz mal. Nós ficamos sem graça, ficamos desestimulados de chegar perto, de sorrir, de conversar, não é verdade? Então isso no mundo espiritual é muito intenso, porque não tem esse corpo. Esse corpo é como uma mordaça, né? Uma máscara, que diminui a intensidade das vibrações espirituais. Mas no mundo espiritual desencarnado, essas vibrações são muito fortes. Então, o pensamento malévolo, ele envolve a outra criatura numa corrente fluídica negativa, que faz ela se sentir mal. Por isso que nós temos que mudar o pensamento, para o pensamento ser positivo. Porque se nós estamos fazendo mal, nós vamos receber o mal depois. Então, quando nós pensamos bem, lançamos um pensamento amigável, né? Pessoa simpática, agradável. Minha irmãzinha, meu irmãozinho, que está numa escola terrena, procurando aprender. Esse nosso pensamento positivo envolve favoravelmente a outra pessoa. É um bem que a gente faz. No livro Voltei, esse livro aqui, ó. Esse livro, quem indicou deu essa história foi um espírita, um irmão Jacob. Ele foi diretor de casa espírita, ele trabalhou muito no espiritismo, trabalhava em reunião mediúnica, e ele conta algumas dificuldades. Ele contou como é que foi o processo dele, porque ele estava tão consciente durante a encarnação dele que ele acompanhou tudo. Então ele nos trouxe como aprendizagem o processo da desencarnação dele. Alguns lances, né? Esse livro fala sobre isso. Interessantíssimo. Então nesse livro, Voltei, o irmão Jacob, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, na página 29, está escrito o seguinte: nas últimas 30 horas que ele estava para desencarnar, reconheci-me em posição mais estranha. Quer dizer, nas últimas 30 horas da desencarnação dele, ele se reconheceu numa posição mais estranha. Vocês estão ouvindo? Tive a ideia de que 2 corações batiam no meu peito. Então, um coração já era do corpo espiritual, que eu mostrei para vocês, e o outro é do corpo de carne, que estava desencarnando.
um deles, o de carne, que estava no corpo, em ritmo descompassado, quase a parar, como relógio sendo sob indefinível perturbação. Então o coração do corpo estava descompassado, estava quase parando. E o outro pulsava mais equilibrado. Quer dizer, o outro que estava no corpo espiritual estava pulsando equilibradamente. Quer dizer, ele já estava se desligando, parcialmente desligado do corpo. Então ele estava consciente, acompanhando, sendo que a maioria de nós adormece. A gente não vê esse processo, porque nós, na maioria, ainda não somos capazes de acompanhar, porque senão é muita angústia. Porque Deus é tão misericordioso que Ele tira todo o sofrimento desnecessário. Então, como nós ainda não aprendemos o suficiente, nós não acompanhamos o processo, nós adormecemos. Mas ele, o irmão Jacob, ele tinha estudado tanto a doutrina e ele já estava espiritualmente amadurecido. Então, ele acompanhou o processo. E ele, então, relata para nós, para a gente poder saber o que a gente faz. Quando a gente está acompanhando a desencarnação de um parente, de um amigo, né? Estava ali junto com a gente a semana passada, agora entrou no processo de separação, desencarnação. Como é que a gente faz? O que a gente pode fazer? Já que o pensamento no mundo espiritual tem esse poder de atuação, de beneficiar, nós temos é que pensar tudo que foi positivo entre nós e aquela pessoa que partiu, e temos que pedir a Deus, através da oração, que ele seja sustentado, que ele seja fortalecido. E isso vai acontecer, porque toda a prece é ouvida. Observei, ele continua falando, irmão Jacob, observei que frio intenso veio ferir minhas extremidades. Eu senti os pés muito frios. A gente sabe disso, né? Não seria a integral extinção da vida corpórea? Quer dizer, ele pensou naquela hora, será que não é agora que eu estou perdendo toda a vida? De certa forma, sim. Procurei acalmar-me. Olha a posição dele, ele desencarnando. Ele, o espírito, né? Porque o corpo já estava desfalecente mesmo. Procurei acalmar-me, orar intimamente, fazer oração. E esperar. É claro que ele só poderia fazer isso, né? O de melhor é orar e esperar. Após sincera rogativa a Jesus, para que me não desamparasse, disse a Jesus, humildemente, com amparo, comecei a divisar à esquerda, deitado, que é a esquerda, comecei a divisar a formação de um depósito de substância prateada. Então já era o corpo perispiritual que estava se libertando. Substância prateada, semelhante a gaze tenuíssima. Gaze, sabe aquele paninho furadinho que a gente põe no machucado, né? Então, havia um depósito de matéria saindo do corpo dele e se formando à esquerda, para poder reconstituir o perispírito. Ele estava se soltando do corpo carnal. E ele, espírito, estava acompanhando tudo. Porque ele já estava preparado para poder acompanhar. Obrigada, meu filho. Então, gente, o que eu quis passar para vocês agora é assim, algumas informações básicas sobre a desencarnação. Nós vamos todos passar por ela. Então é necessário que a gente saiba. Que a gente sabe como as coisas acontecem nesse momento angustiante, quando nós tivermos que separar de algum familiar que vai embora, pai, mãe, né, irmão. Nós sabemos que a nossa postura intimamente é sempre de oração. Não vamos pensar em nada ruim que aconteceu entre você e ele, não, porque aí piora para ele, né? Para você também. Sempre nos faz um mal, a gente prejudica a gente mesmo. Então vamos pensar nas coisas boas, naquelas vivências agradáveis, vamos recordar as coisas boas e fazer oração. Sempre fazendo, pedindo a Deus, porque nós precisamos da ajuda de todos. Então, chegou a nossa hora de ajudar, porque alguém vai desencarnar. E nós próprios vai chegar o nosso momento em que nós vamos precisar da oração de todo mundo. Não esquece de mim não, viu, gente? Quando chegar a minha hora. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. Alguém quer fazer alguma observação? Ela vai falar para você. Eu quero, porque assim, igual você estava falando, desencarnar, né? Igual essas figuras que a gente vê.
Aí eu fui visitar a minha tia, e eu estava olhando ali, eu lembrei. Quando a minha tia estava internada, ela faleceu, né? Aí no dia que eu fui visitar ela, aí eu cheguei lá, ela estava assim, deitada, mas sempre olhando para cima. Assim, ansiosa, assim, olhando para cima e tal. Aí ela estava meio deitada, virada, mas sempre que a gente tinha ela, acertava a cabeça dela, a gente achava que ela estava de mau jeito. Mas a gente virava ela, mas não. Ela voltava de novo e ficava olhando para cima. Fixa assim, sabe? Como se ela tivesse, igual assim, tá aí, como você falou, se tivesse, por exemplo, um espírito de luz lá, né? Agora que eu tô entendendo o que você tá falando aí. Que quiser, que ela quisesse ajudar ela, né? Pra ela, Sim, ela tava com naquele desespero, assim. Às vezes ela não estava vendo, né? Ou então fica sentindo falta de Eu, ar. assim, É natural, porque tá soltando o corpo. Aí eu fiquei impressionada. E você falou e agora que eu vi, aqui no segundo que você mostrou, aí eu lembrei disso. É só a oração nessa hora que ajuda, que a gente pode Aí fazer. por isso que é bom a gente aprender, né? Com Tem certeza. dia que eu fico pedindo, por terça-feira minha irmã morreu. Eu fiquei Aí eu sabendo. fiquei muito assim, muito baralhada tem hora. Tem hora que eu lembro, eu começo a chorar. Aí eu não consigo ficar dentro de casa. Aí eu fiquei abalada, fico assim, oh meu Deus. Me ajuda a esquecer esses trem, meu Deus do céu. Olha o quarto dele, meu Deus, não tô conseguindo ficar dentro dessa casa. Eu falo, Vamos lembrar as coisas boas, né? Brincadeiras, seu irmão, vocês conviveram muitos anos. Então vou lembrar as coisas boas, agradáveis, e vai receber seu pensamento. E a oração, né? Todo dia fazer oração, lembrar de fazer, antes de dormir principalmente. Ele vai receber, vai se sentir feliz. Isso vai ajudá-lo, né? No processo de readaptação. Que a gente lá vai se sentir como alguém que saiu do hospital, da maior fraqueza. Então nós temos que recompor as forças. Só que é diferente do processo aqui, que a gente toma remédio, alimento. Lá também a gente toma remédio, mas que lá o que mais faz é o passe. Eles dão a energia através das mãos, é o passe que a gente toma aqui. Então a pessoa vai se reconstituindo, vai recuperando as forças, a lucidez, a capacidade de falar. Que ali no livro ele fala que durante o processo ele tentava falar, ele via a filha dele, já tinha desencarnado, mas que ele não conseguia conversar com ela. Então é uma retomada de posição no mundo espiritual, pelo qual nós todos passamos e que não é fácil. Nós conseguimos com a ajuda dos bons pensamentos. E uma oração é sempre um bom pensamento. Alguém quer fazer oração? Eu queria te perguntar. Sim. Eu já ouvi falar dos antigos, mas eu não sei. Tudo bem, a pessoa desencarna, está doente, tá. Mas esses tipos que morrem assassinados, já está tudo preparado ali para ele. Deus já preparou tudo, né? Sim, na hora que acontece isso, as equipes que estão sempre todo lá, as equipes espirituais, estão ali e socorrem imediatamente. Conforme a pessoa, né, ela é atendida, normalmente ela perde a consciência, né? Que é uma coisa violenta, né? O assassinato sempre é uma coisa violenta. Mas ela é amparada, recolhida, como uma criança que você recebe, né? É o processo inverso do nascimento. Quando a gente nasce... Eles falam que aquele que morre assassinado, ele não vai, ele fica vagando. Não, aí depende Não, da eles falam condição que a pessoa espiritual. que suicida, que não tem voz, que não tem, como é que é? Depende da condição espiritual da Que pessoa. não tem perdão para Deus. Mas ele é acolhido. Agora, depois, se ele quiser abandonar os postos de acolhimento, aí já é o livre-arbítrio dele. Mas ele, naquele momento traumático... Para quem tem o coração de ouro, uma pessoa que sempre a vida dele foi fazer o bem, Pois é. Então, graças a Deus, ele foi acolhido. Deve ter sido, naquele momento, adormecido, ou então ele próprio adormeceu, né, com a violência do choque. Então, ele vai ser levado para um hospital na espiritualidade. Porque lá existem postos de atendimento, de saúde, funcionando bem, nem igual os nossos, não. Lá tem sempre gente, dos espíritos amigos, trabalhadores, nós também um dia vamos trabalhar nesses postos para acolher os nossos irmãos. Eles acolhem todo mundo e todo mundo é devidamente atendido. Se acontecer isso com ele, geralmente Deus já sabia, já deixou preparado, né? Deus sabe de tudo. A preparação é que nós temos assistência constante. Agora, não é dizer que o assassinato estava programado, não. Não, isso aí é alguém que resolveu matar, tirar a vida do outro. É um erro, né? Que alguém cometeu. E essa pessoa foi vítima porque, às vezes, no passado dele, tem alguma história ligada à violência. Então,
está experimentando aquela dor, né? Para poder ele próprio se colocar numa situação definitiva de posição diante do bem. Jamais pensar em tirar a vida de alguém. Tudo é aprendizado. Nós temos que saber que não existe injustiça nenhuma. Em nenhum momento nós somos injustiçados. Nós estamos sendo sempre acompanhados e amparados para o nosso próprio bem. Apesar de que nós temos o livre-arbítrio e muitas vezes nós dificultamos pelas nossas atitudes, né? Nós dificultamos a Mãe dói demais, né? Com certeza, né? É uma prova muito difícil. É claro, com certeza. Obrigada. Então vamos orar, gente, para agradecer. Senhor Jesus, divino amigo, obrigada, Pai, por estarmos novamente reunidos e termos concluído em paz os ensinamentos que o vosso coração derramou sobre nós em tantas circunstâncias e através de tantos irmãos abnegados no bem. Obrigada, Pai amado. Vós nos abençoais constantemente com a vossa presença radiosa, de uma forma ou de outra. Muito obrigada. Obrigada aos irmãos espirituais que aqui estão nos sustentando, os modestos ensaios de elevação. Obrigada, companheiros, amigos, obrigada. Sejam todos os irmãos que estão à nossa volta no mundo dos encarnados e no mundo dos desencarnados, amparados e sustentados das nossas inúmeras necessidades. Que assim seja. Amém. Então, tem alguma coisa mais? Tem. Eu tenho que falar duas coisas. Tem um monte de coisa. Dando prosseguimento da nossa segunda parte, né? De falar algo que possa beneficiar a todos. Olha o que eu ganhei da Darlene. Ui! Não? Olha o tamanho. Jesus! É uma espécie de giló, porque não amarga, então eu não acredito que seja giló. Mas, né? Ela diz que cresce muito mais, que não amarga, isso que eu mais gostei. Essa aqui é o que tem a semente, né? Então eu vou pegar, esse eu vou comer. Mas mês que vem eu falo pra vocês. Eu vou fazer a semente. Dá pra 2 pessoas comer. E vou fazer mudinhas depois para quem quiser. Aí eu quero. Né? Porque não amarga, olha que maravilha. Eu aceitaria de bom sabor. Você faz ela milanesa, você passa no ovo e na farinha de rosca e frita. Beleza. Mas Eu vou botar uma decoradinha, fazer uma panela boa de angu, né? Agora Comer outra com coisa feijão. que eu vou falar para vocês. Eu gosto. A Ana Andréia me falou o seguinte. Lá em Parece tigela, mas não é para o feijão cozinhar mais rápido, e no caso, meu caso, para não dar gases, a minha mãe coloca feijão de molho de um dia para o outro. Deixa ele de molho. Se quiser pôr uma colher de vinagre, muda a água. No outro dia troca aquela água e põe para cozinhar. É mais rápido e ele faz bem para a saúde. Agora a Ana André deu outra sugestão, joia. Para quem está com pressa e não tem feijão, cata o feijão. E ela falou assim, para colocar de molho, um copo de água quente. Então deve ser esse copo que a gente toma água, 2 aquele, né? Vamos pôr assim 350 ml, 500 ml de água quente no feijão. Espera 15 minutos, ele vai inchar, escorre aquela água, põe na panela de pressão, em 15 minutos o feijão está cozido. Quer dizer, economiza gás, economiza tempo, porque às vezes você quer almoçar e não tem feijão, né? Não, feijão, mas feijão não tem ferro. Eu não sustento. Se eu comer sem feijão, no outro. Ô, Marcos, igual o trigo, né? Quando a gente faz quibe, tem gente que deixa de molho no dia vai colocando água quente, na mesma hora ele também isso, aí você já pode preparar. Isso. E hoje nós vamos tomar um suco especial. Suco de manga verde. Quem já tomou? Não, nunca tomei não. Não é uma delícia, Cida, Rosane? Só que tem que bater e tomar na hora, né? A manga verde? Manga verde? Verde. Porque eu já tomei da madura. Não, da madura não, é da verde. Da verde. Então ela é igual aquela limonada suíça, que você bate, tem que comer com casca e tudo, tem que beber na hora. E daí a meia hora já tá amargo. Então, o que a minha intenção é da gente evitar de tomar refrigerante. Refrigerante não tem uma gota daquilo que seja bom para a saúde.
É bom, é mal para os seus ossos, que o dente também é um osso. É mal para tudo. E você vai estar alimentando o que uma manga é? Ela tem a vitamina C, ela é um expectorante natural, como nós aprendemos outro dia da tansagem, é um expectorante, o pêssego. E a manga, gente? A manga não é para arrancar todas do pé, não. Você vai lá, arranca 4, 5 e faz um suco. Ela não amadureceu ainda, porque ela madura é uma delícia. Qual a diferença? Mas ela madura, tem determinadas pessoas, se chupar a manga madura, dá uma dor de barriga, é igual eu chupei. Mas isso depende. A minha vizinha deu nós lá as mangas lá, eu chupei 2 mangas. Menina, aquilo foi. Mas também só chupou 2, deve ser 2 desse tamanho. Não, é pequenininha. Eu conheço gente assim na minha família que tem isso. Não se dá, não se dá com a manga. Mas a maioria das pessoas, né? Não tem problema. E é para falar isso, porque a gente tem condições de alimentar melhor. Com essa do feijão, só de você economizar o gás, não é bom? É bom demais, nosso Deus. É de economia. Você gosta? E essa é a nossa intenção. Cozinha na lenha, O gás cada dia mais caro. Vai economizar a lenha também. Cada dia o gás está mais caro. Aí vai tudo que fala que for para economizar, né? E estão ali aprontando. Ô, Rosângela, e a tansagem? Você comeu a salada da tansagem? Comi, tava boa, muito gostosa. Há quantos anos você tem tansagem na sua casa e nunca comeu como salada, hein? É mesmo. É uma delícia? Esse aí eu comprei, né? Eu gosto sempre de comer com verde. Aí quando não tem, que minha mãe não faz, eu já tenho os pezinhos que eu plantei para trazer para vocês, de tansagem ou de beldrangão, vou lá e pego 2 folhas de cada e ponho no meu prato. É igual eu misturo almeirão, encarnação, pé de almeirão, aquele margano grandão e o outro. Aquele é aí eu misturo com a couve e lavo, não fica margando. E a gente aquele é gostoso lá na pode vir. Ô, cozinheira, você bate o suco aqui, ué. Quando eu vim no interior, elas não tomam primeiro. Quando a gente dava agora lá no com freio, eu ganhei uma fadona no veio. Ela pediu ela levou primeiro uma outra. Isso. Ela ganhou? Ela falou. O Pedro tá lindo, lindo. Ele gostou demais, uma delícia. A dona pediu. Então, olha, o que eu falei com vocês. Qual a diferença do selvagem para uma pessoa civilizada? O índio, quando ele está com fome, gente, ele vai lá e caça uma paca. Aí nós que somos civilizados, que somos mais inteligentes, que achamos, vamos lá na época do Natal, ao invés de matar um peru só, matamos 15 e congelamos. Então, para fazer no pé de manga, vou pegar todas as mangas? Não. Vai lá, não tem manga madura, eu tô com vontade de tomar um suco. Eu vou pegar 4, fazer um suco, dar 1 litro, deixa amadurecer. Não é? É meu pai, não é? É. Tinha madura, assim, a casca estava verde, o Décio juntou pra mim. E dentro estava madura. Mas tinha algumas verdes. É. Ela verdinha pura, aquela. É a verdinha pata. pura. Nossa, é gostoso demais. Tem que ser a verdinha. Bater com casca, só tira a semente, lava bem lavado, tira com casca, bate, coa. Esse já aí passa tá com a casca. com a casca. Eu já fiz agora. Os meus meninos agora Deixa eu ver se você... pode chegar, ela vê. Eles pegam ela na rua, leva pra dentro de casa. É uma a manga tinha que estar gritando o dente dele. Falei, eu não aguento. É? Você falou do feijão, Márcia? Falei feijão. Ela adorou. Rapidinho. Um minutinho. Parece que faz uma... Não sei, acho que cozinha ele antes, né? Não sei. Na hora que você joga água quente nele, ele faz... Aí coloca na nossa expressão. Meu Deus. A gente vivendo, aprendendo, e ainda mais ainda saber fazer nada. Agora, esse aqui eu vou fazer muda pra todo mundo. E aí eu vou fazer... berinjela, mas A cor dele é dessa cor. Ô, gente, deixa eu te falar. Já tá pronta a sopa? Você terminou? Já. Esse ano, quem lembra do ano passado, quem não estava no Natal no ano passado não lembra, né? Mas todo mundo. Esses anos a gente tem feito nosso Natal mais ou menos no dia 19, dia 20. Esse ano vai ser diferente. Vocês vão pegar a sexta hoje desse mês.
E aí daqui 15 dias eu vou pegar a sexta de dezembro. Que vai ser dia 14. Dona Conceição, não vai ser no último sábado de dezembro, não. A senhora anota lá, é dia 14. Dia 14? É. 14. Eu vou até ver se eu consigo os calendários igual eu faço esses anos e marco a data certinho pra elas não perderem. Deixa eu te falar. Meu menino de 16 anos, meu neto de 16 anos, ele virou e falei, meu filho, escreva aqui. Tô com uma vergonha. Mas eu preciso do caderno. Material escolar, né? Tá, a gente vai arrumar. A gente vai arrumar. Então é o seguinte, ó, presta atenção na data, senão vão perder. 14. Dia 14 vai ser sem ser esse sábado, agora o outro. Aí vocês vão falar assim, nossa, mas a gente vai pegar 2 cestas praticamente, vocês vão pegar uma cesta hoje e vão pegar praticamente outra cesta de 15 dias. Mas não tem mais, é só no último sábado de janeiro agora, só no ano que vem. Então aí já dá pra vocês usarem essas de hoje, né? E juntar com a data de dia 14, que vai ser, a gente vai tentar fazer igual nós fazemos todo mundo, com panetone, com bombom, igual todo mundo a gente consegue fazer, Deus quiser. E aí, aí só a última vez, agora a próxima vez, só no que vem, no último sábado. Vou trazer os meninos. Aí tragam os meninos, porque o Papai Noel vai vir, já prometeu que é igual todo ano. Já tá, eu tô até limpando a escada pra ele. 14 agora já traz os meninos. Já tragam os meninos pra receber os presentes. Se não vier, não vai levar. Os meninos é que tem que vir buscar. Não tem essa, eu não vou não. Eu traço leva pra mim, não vou deixar não. A gente não vai deixar não, porque tá o nome já direitinho, fora as cartinhas já foram entregues, tá começando a chegar. Aí vai ser qual é no final do ano. Aquele lanche. Eu falei, não, meu filho. Tem que trazer os Ele vai entrar. Dia 14, viu? Então tá gravado aí, né? Sem ser sábado agora, traga os meninos pra receber. As rentinhas já começaram a chegar aí, graças a Deus. Que glória a Deus. Minha filha que passa. Ele não mandou a cartinha, não, mas mandou Tá. Vocês vão formar fila pro passo devagarzinho, depois a sopa, né? E aí tem umas coisas ali. Quem tá precisando de roupa de cama? Eu dou. Porque ali tem uns lençóis, umas fronhas, a gente vai ter que ver, porque vai ter que, todo mundo vai ter que dividir, né? Se um só pegar, vai ficar todo mundo sem. Então vai ter que dividir, né? Aí vocês... Eu tô precisando. Tá. Daí faz a fila pro passo aqui direitinho. É bom você também não passe. E as duas. Só não deixa ele ligar pra mim que eu vou pra cá lá em casa. Bora.